Bom dia, gente. Bom dia a todos. Que bom vocês aqui. Esse é o meu primeiro debate aqui também, que eu medeio. Muito legal. Já participei de outros, mas é bacana começar esse dia com esses dois filmes super queridos, lindos, maravilhosos, enfim. A dinâmica aqui é muito aberta, vocês já conhecem, né? Então, levanta, a gente vai passando. E é o debate, né? Então, não vai ser aqui um monólogo meu com eles. Então, acho que isso que é o mais interessante. De qualquer forma, eu vou começar pelo curta, depois passo para o Jorge. Mas, né, quem tiver pergunta dos dois filmes pode ir fazendo, não precisa esgotar o curta para ir para o longa, nada disso. Mas eu vou começar com uma coisa muito básica, que é da onde veio, né? O coletivo sempre faz produções que tem tudo a ver com a identidade daqui. E eu sou muito feliz, particularmente, não estou exagerando, porque todo ano eu venho, principalmente para ver as produções de vocês. Porque os longas, em geral, a gente já assistiu durante o ano. Então, eu gosto de ver tanto o que vocês estão produzindo, quanto a reação da plateia diante dos filmes, que eu acho que, para mim, né, é outro prazer. Foi muito legal ontem, muito bonito, ver a reação das pessoas no final de Marighella. O Marighella eu já tinha visto 2 vezes. Eu queria era ver a plateia vendo Marighella, que eu acho que é tão simbólico nessa volta de pandemia, principalmente. Ainda estamos no meio dela, né? Acabou de surgir aí uma variante, infinitas variantes, mas enfim. Agora, e a volta do festival. Então, foi muito simbólica a noite de ontem. Eu queria que vocês começassem falando da escolha desse personagem, porque todo ano a gente vê grandes personagens de Gostoso, de São Miguel do Gostoso, na tela. Por que esse personagem? E, principalmente, algo que me marcou muito, que eu, como paulista, né, sempre aprendi a ver muita coisa que a gente impõe, que é a história da gente chegar numa cidade, se apropriar, querer que a cidade se adeque a gente, não respeitar a cultura local. E vocês tratam isso de um jeito muito contundente, mas também sutil. Então, eu queria perguntar isso também a vocês, começar por aí. Então, vou começar pelo coletivo. Assim, a gente só conseguiu produzir um curta esse ano, enfim, devido à pandemia e tudo mais. E, tipo assim, a mostra de cinema, ela se mobiliza muito, tipo, os alunos, sabe? É uma rotina anual muito necessária para a gente. E aí, tipo, ano passado não teve, assim, o pessoal sempre fica naquela ansiedade para produzir filme para o evento e tal. E aí, esse ano, a gente conseguiu fazer o Papajerimum, porque, assim, ele faleceu há alguns meses, a gente ficou sabendo, e, putz, não tem como passar em branco uma pessoa que foi necessária, entendeu, para a cidade. E aí, tipo, eu estava meio por fora, porque a gente estuda junto, e a gente estava focado nisso. Só que aí ele veio com a ideia, e aí eu falei, vamos, né? E aí a gente conseguiu fazer, chamou a galera, pessoal, a equipe foi reduzida, né? Mas aí a gente conseguiu organizar, e todo mundo se empenhou demais, sabe? Porque, assim, o pessoal daqui de São Miguel também, né, tem suas rotinas, seus afazeres. E aí, para a gente conseguir achar coisas e pessoas para falar, e enfiar arquivo. Aquela entrevista que ele deu é enorme, deve mais de 1h30 de fala dele. E aí a gente tentou tirar coisas. Ele fala coisas bem impactantes durante toda a entrevista, mas a gente tentou moderar, sabe? E é isso, assim. Vamos falar sobre a crítica social. Então, naquela época, ele já tinha uma visão que as pessoas estão, os gostosenses, pelo menos, que eu saiba, estão começando a ter, sabe? Aí, tipo, as pessoas estão se ligando agora, porque também tá, tipo assim, muita gente, entendeu? E aí ele já tinha esse pensamento, esse senso crítico há muito tempo, entende? Tipo, os anos 80, que realmente não tinha nada, assim. Era uma cidade muito pacata. E ele que deu início, assim. Acho que ele fala muito sobre
eu quero que expanda, eu quero que cresça, eu quero que flua e tal, mas, putz, tem uns lados ruins e eu acho que perder essa identidade é bem foda, assim, sabe? Porque é o que a gente tenta fazer no coletivo, é enaltecer essas histórias, sabe? É isso, basicamente, eu acho. Nós costuma também nós temos uma websérie, né, de documentário que foi A de Olho à Porrada, o Filho de Peixe e agora o Papagirimum, que nós procura pegar essas pessoas que têm mais histórias em São Miguel do Gostoso e ajudou a desenvolver também São Miguel do Gostoso. Então, nós achamos importante pegar todos os depoimentos dessas pessoas que têm histórias e, tipo, tem outros documentários que estão por vir, mas, tipo, devido à pandemia, ia ser realizado uns 4 curta-metragens, mas não conseguimos, mas pelo menos conseguimos o Papagirimum e é isso, gente. E eu fico agradecido demais por nós estar realizando esse curta-metragem, eu dividindo a direção com Clara Leal, então é muito gratificante para mim. Com certeza, né? E ainda mais em ano de pandemia, né? Ter conseguido realizar já é um feito. Se tiver perguntas, vocês, tá? O Bira aqui tem pergunta. Quer? Obrigado. Bom dia. Eu queria mais saber, é um personagem, obviamente, local, né? Quão hoje, atualmente, era uma figura conhecida por vocês jovens? Ele surpreendeu, a história dele surpreendeu vocês de alguma maneira também, algo que vocês não conheciam? Eu achei um personagem fascinante, queria ter visto mais, saber mais sobre ele, mas para vocês que vivem aqui, o quanto ele era ainda uma pessoa muito conhecida? Obrigado. Então, eu só vim conhecer Leonardo como a figura que ele representa, acho que há uns 3 anos. Até então, não sabia quem era, entendeu? Eu era mais jovem também, né? E aí, tipo, era só um cara que eu ouvia falar, entendeu? Eu acho que esse documentário me fez aprofundar bastante na história dele também. Entende? Porque, até então, eu só ouvia especulações. Tipo, foi ele que deu o nome das ruas, foi ele que fez isso, colocou linha telefônica. Ok. E aí, tipo, quando você mergulha na história do cara, você vê que é outro universo, sabe? Ele já fez várias coisas e tal. Entende? Eu não sei o que a galera, assim, sabe muito sobre ele, mas eu acho que se não sabe muito, agora vai saber mais, né? E também tem o pessoal mais velho, né, que já conhece a história, que já que sabe dos feitos dele e tudo mais. É isso. Muito bem. Eu vou chamar agora a parte Marighella. E, como eu já disse, eu acho que foi muito simbólica. Acho que todas as pré-estreias de Marighella são simbólicas, todas as sessões são simbólicas. A gente fica... E eu não sei se vocês acompanharam, mas tem o Kleber Mendonça Filho e outras pessoas têm pedido para as pessoas contarem como foram suas sessões, né? Eu, por acaso, fui numa sessão em shopping em São Paulo, né? Além para jornalistas, eu fui. E foi incrível, assim, fazia tempo que eu não ia ao cinema, né, para ver filme brasileiro, por conta da pandemia, claro, mas que também não via um filme em que as pessoas aplaudem no final, que elas se emocionam numa sessão com ingresso pago, e não uma sessão, né, de amigos, equipe. E ontem a gente teve uma sessão maravilhosa, né, com público muito, muito interessante. E o Jorge Paz, aliás, eu averiguei hoje mais cedo, o Jorge tem família, né, Jorge? Cearense. Sim. E Nasci cresceu no esse Ceará. fogo. Tudo bom? Bom dia, boa tarde. Eu nasci no Ceará. Nasci no Ceará, em Sobral, e com 4 anos de idade fui para Brasília. Então muita gente confunde, assim, tipo, peraí, tu é de Brasília, tu é de Ceará, ou tu é daqui? Ou baiano. Então, muita confusão. Na verdade, a gente estava até conversando isso, a gente associa o Jorge
a ser potiguar, porque o personagem, e que a gente também, né, supõe que é ele, que é o Vigílio Gomes, que é um personagem histórico ali, não só, né, nesse filme, mas no Que é Isso, Companheiro também. Sim. Então a gente já associou, já colou, e já o Jorge é daqui. Bom, o Jorge é nosso, isso que é importante. Jorge é do Brasil. É isso aí. Tem cara de brasileiro, né? É isso aí. Esse é o ponto que eu queria começar. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista, uma das 25 mil entrevistas que o Wagner deu, e eles comentaram assim que esse filme é, sobretudo, um filme sobre a insurgência do povo brasileiro contra um governo ditatorial. Não necessariamente o Marighella, né? E eu vi ontem, pensando nisso, nos letreiros iniciais, porque ele termina dizendo, né, muitas pessoas, camponeses, trabalhadores, operários, intelectuais, professores, né, e o Marighella era um dos principais líderes. E eu acho que o seu personagem, o Jorge, ele é o povo ali, né? Acho que de todo aquele núcleo, ele é o povo brasileiro, né? Ele se representa. Tanto que as questões dele de ordem pessoal é isso, a família está sem comida, né? Então, assim, eu queria começar com isso, com você faz o povo brasileiro, né, nesse filme. Sim, eu tô de máscara, gente, usei o álcool aqui, é porque eu tô filmando também e eu sou testado de 2 em 2 dias, então só para não dar brecha nenhuma, por isso que eu tô assim, claro, tá diferente, tá bom? Quando eu passei nesse teste e comecei a preparação, eu não sabia que personagem eu ia fazer, porque a preparação foi com a Fátima Toledo e o método dela não deixa você estudar o roteiro e ela não diz muito sobre o seu personagem. Então eu não tinha noção de o que meu personagem era. Eu sabia que era um guerrilheiro, mas eu não tinha a dimensão do que ele era na história. Eu recebi um roteiro 1 semana antes das filmagens. E quando eu li, eu falei, cara, é minha vida. São caminhos diferentes no sentido de escolhas, né, de profissões, mas é a minha vida. Eu saí do Nordeste com 4 anos de idade, com minha mãe, meu irmão mais novo, porque minha mãe nasceu no Piauí e toda a família foi antes dela para Brasília. E mandaram uma mensagem para ela falando assim, vem para Brasília, tá todo mundo rico. Aí minha mãe, nossa, tá todo mundo rico? Vou também. E vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Tá. E nós morávamos em Fortaleza, numa invasão. Minha mãe invadiu com mais 3 mulheres, um lugar hoje que é uma favela enorme em Fortaleza. E só para, né, ter esse contexto da cara do brasileiro, de onde que eu vim. E eu até conto que minha história de infância é a história dos 3 porquinhos, porque nessa invasão eu morei numa casa de lona, uma casa de palha e uma casa de pau a pique, né? E morria de medo do uivo do vento, que ficava... Então eu falo que é a história dos 3 porquinhos. E minha mãe, morando nesse lugar, falou, uai, tá todo mundo rico em Brasília, vamos. Só que o que é rico para eles que saíram desse lugar, né? Claro. E quando chegou lá, viu que estava todo mundo sobrevivendo. Então... o meu personagem é baseado em vários outros guerrilheiros. Wagner homenageia um parente dele com esse personagem também. E tem grande inspiração no Vigílio Gomes, que, né, saiu da sua cidade, um potiguar. Se não me engano, 11 filhos, grande maioria morreu, né, ele é um dos sobreviventes. Foi para São Paulo, né, com sua mulher, e lá conheceu sua mulher, teve 4 filhos. Então, assim, a minha luta de hoje, fui para Brasília com minha mãe, eu com 9 anos de idade eu virei o pai da minha família, né? Minha mãe depois veio ter mais duas filhas, então eu cuidei dos meus 3 irmãos mais novos. Com 9 anos de idade eu virei o pai deles. E eu falo, cara, é minha história. Querendo ou não, é minha história. E a história de muitos brasileiros, da grande maioria, se for na periferia, a grande maioria dos jovens não sabe quem é seu pai, entendeu? Então, é uma história de um brasileiro, uma história de um nordestino, né? A história da mulher de Virgílio também é incrível, é uma guerreira que também tinha que ser destacada nas histórias e é pouco falada nela, né? Que ela aguentou uma barra, inclusive foi torturada, teve os dentes quebrados, os filhos retirados dela, assim, é uma loucura. Eu sou muito fã da história deles. Então, assim, eu tenho muito orgulho de Marighella ser meu primeiro filme, do meu primeiro personagem ser realmente um nordestino que
que fala que vai mandar a família para o Ceará, porque eu indo para o Rio de Janeiro aos 26 anos, eu vi que existe muito preconceito com nordestinos, né? Que todo mundo para eles é Paraíba no sentido pejorativo. E como ator numa indústria onde a beleza conta, eu não sou nenhum galã, não faço questão de ser também, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de onde eu vim, mas eu percebi que eu estava no final da fila, né? Justamente por ser nordestino, ser estereotipado, e só é chamado para fazer personagens que considerado pela sociedade com profissões inferiores, como porteiro, né? Como motorista da madame da novela, ou como um jagunço pobre. E então, que também isso é a história do povo brasileiro, né? Todo mundo que vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, do Nordeste, vai trabalhar de garçom, vai trabalhar de porteiro, né? Sim. Então, é isso. Para mim, o meu personagem conta a história do povo brasileiro. Queria muito que a história da Mulher de Vigília fosse contada também, porque é a história de várias mães que lutam, né? É como a história da minha mãe. Foi praticamente uma mãe solo, cuidando dos seus filhos. E então, tenho muito orgulho e quero muito quebrar essas barreiras também, como nordestino, entendeu? E mostrar que nós podemos fazer tudo, né? Com certeza. Tudo, tudo, tudo. Então, é isso. É isso aí. Você sabe que, só um adendo, engraçado ele falar isso, que fica tipificado, o ator, porque eu vi o outro Roda Viva, eu fui no primeiro Roda Viva do Wagner e agora no último teve um segundo, quando ele lançou o Hamlet. E ele conta uma história, acho que foi ali, que ele e o Lázaro, quando foram para o Rio, e eles foram preencher a ficha da Globo, na ficha da Globo a mulher colocou lá, acho que era algo assim, tipos. Tipos. Ele falou, poxa, Lázaro, a gente é tipos. Tipos. Exatamente. Bom, deve ser legal isso aí, sei lá. Mas é isso, então assim... E já escutei muito, o preconceito né? É geral, né? Jamais serei um protagonista, né? De que vai para o Rio para quê? Vai ser o motorista da Suzana Vieira, né? Então, mas é isso. Eu tomo isso como um combustível e sou determinado e sou abusado mesmo. O Wagner e Lázaro me mostraram que é possível. Isso aí. Então, o Wagner é uma inspiração para mim, Lázaro também. Todo mundo fala de Mateus, mas Mateus não é nordestino, né? É mineiro. Né? É, mineiro. Mas todo mundo pensa que ele é nordestino e que ele também veio nessa, mas ele também está no tipo, né? Está no tipo. Então, no tipos. Vamos mostrar que podemos fazer vários tipos mesmos, né? Então, que é o brasileiro, né? Exatamente. Então, daí a importância de ter um diretor das nossas histórias contadas, né? Alguém tem pergunta? Ai, muitos alguém. Depois... Isso é uma militância do Wagner, no caso do Lázaro também, é uma militância que eles fazem de ser algo intencional, da escolha de atores do núcleo principal não serem exclusivamente... Olha, eu não tenho certeza, eu vou falar do que eu ouvi falar nos bastidores, mas não pode levar isso como uma certeza, tá? É só ouvir boatos. O que eu ouvi é que alguns famosos queriam fazer esse personagem e Wagner não quis, foi o que eu ouvi, né? Não tenho certeza se isso é verdade, mas eu sei que foram muitas pessoas testadas para esse personagem e quando eu fui no primeiro teste eram caras como a minha, assim. Então eu tenho certeza que Wagner queria alguém diferente, sabe? E na questão da militância, eu não sei se eles declaram isso, mas eu tenho certeza que eles querem isso, assim, né? Tipo, eles sofreram com isso também, né? Todo nordestino sofre, então, com certeza, se eu for fazer um filme, eu não vou botar um galão paulista, um carioca para fazer um nordestino, sabe? Eu vou tem pra quê, né? Exatamente. Então, eu não sei, cara, te falar se eles levantam essa bandeira de fato. Mas eles são muito inteligentes, né? São pessoas que não dão bola fora, né? Isso aí, com certeza. Agora você. Tem aqui, ó. Boa tarde, bom dia, Hamilton Pinheiro, do Esquina da Cultura. Primeiro para Clara Leal, né, e a Argan Costa.
Eu acho que o maior desafio de vocês, que é do núcleo, né, de cinema daqui, é a questão da linguagem, né? Porque, para além da importância do personagem, cinema é linguagem. Eu queria saber, para mim, quais foram o que vocês seguiram como linguagem para sair de um mero registro de uma reportagem, né? Eu acho que o núcleo já tem 8 anos, né? Então acho que vocês buscam cada vez mais sofisticar na linguagem, buscar uma nova forma de contar essa história. E para o Marighella, eu já vou fazer direto. Não sei se você acompanhou a polêmica envolvendo a Fátima Toledo, né, da questão de preparação de atores. Você que trabalhou com ela, queria que você desse seu depoimento sobre essa questão da polêmica e o que você sentiu em relação a isso. Vou começar pelo curta? Então, sobre a linguagem do filme, sim, ele faleceu há um tempo. E aí a gente decidiu fazer um filme, mas a gente não quis que esse filme parecesse uma homenagem, algo tipo, o cara morreu, vamos fazer um filmezinho dele, contando a história. Não, cara, o cara tem várias questões que ele tentava sempre implementar, que ele lutava, como ele diz mesmo, ele brigava por aquelas coisas, entendeu? Então, acho que era obrigação da gente também não deixar uma coisa banal, assim, sabe? E a gente queria que fosse uma coisa bonita, que fosse uma coisa poética. E ele é uma pessoa, ele tem um jeito mais duro de ser. Enfim, eu não convivi com ele, o que eu ouvi dizer e também é o que eu vi ele falando, né? Acho que a entrevista dele e a fala dele no filme é a mais impactante e é a mais é a que realmente tem várias coisas interessantes. O pessoal ao redor vem para complementar, para reafirmar algumas falas dele, contar um pouco da sua visão sobre ele, sobre as histórias, sobre tudo mais, sabe? Ele não era assim, a gente é um curta de 15 minutos, né? Então a gente não conseguiu colocar tudo, entendeu? Até porque ia fugir da linha narrativa. Então, é sobre o quê o filme? É sobre isso, sobre aquilo, entendeu? É só sobre ele, entendeu? Então, a gente tentou fechar uma linhazinha que contasse um pouco da história dele e contasse também sobre o que ele brigava, sobre o que ele queria e tudo mais, assim. Ele, ao meu ver, né, ele tinha uma vida pacata, assim. Ele gostava de ser chamado de gostosense, que era daqui e tudo mais. E, assim, é um cara realmente viajado. A gente conversou com a mulher dele, a Creuza. Ela ficou bastante emocionada, né, porque ele morreu faz pouco tempo. E aí, tipo, como teve um amigo meu que estava na hora, né, o fotógrafo Rubens, ele falou, putz, a gente tem que encontrar um jeito de tentar extrair alguma coisa dela, conversar, tipo, falar na mesma língua que ela, sabe? Porque senão não... Porque, assim, a gente estava tentando procurar falas de Leonardo nela, tipo, vamos ver sobre essa questão aqui, o que ela tem a dizer e tudo mais, só que ela não tinha nada para falar. Ela tinha as histórias que ela sabia dele, entendeu? Tem um fato interessante na hora que a gente estava conversando antes de gravar, e aí a gente estava conversando, mas e aí a política de São Miguel e tudo mais? Falou, naquela época eu ficava tomando banho de piscina enquanto ele conversava lá, as conversas dele. Isso com Ana Rabu, né, que é uma outra personalidade que veio, que, enfim, revolucionou. E aí ela falava, eu estava ocupada com outras coisas, né? E não está errada, né? Bom, errada não tá. E aí a gente tentou falar a mesma língua, tentou extrair alguma coisa, e é o que a gente tenta fazer com todos os personagens, entendeu? Não dá para querer, tipo, tenha uma visão super complexa sobre várias coisas, questões que estão acontecendo em São Miguel, entendeu? Se a pessoa realmente não tem, ou enfim. Mas a gente tentou, né? É isso. Com certeza. Vou responder sobre a Fátima, né? Primeiro eu vou falar do que eu vivi com ela e do que a minha experiência com ela. Eu conheci a Fátima em 2017. Antes disso, para mim, são histórias.
E eu falo porque são histórias, porque tem a ver com o que eu vou falar também aqui a respeito dela. Minha primeira experiência com Fátima foi Marighella, e é um filme extremamente... Vocês viram o filme? É um filme extremamente bruto, violento, e o ator, para fazer esse filme, tem que ter resistência, tem que ser forte e tem que entrar muito profundo, né, nas suas questões emocionais e tudo mais. Então, eu me preparando com Fátima, em nenhum momento, porque a polêmica que está rolando, que Fátima abusa e tortura os atores, né? Em nenhum momento eu me senti torturado ou abusado psicologicamente, emocionalmente por ela. Acho até que ela poderia ter pegado mais pesado comigo para esse personagem que eu fiz, né? Eu senti que eu poderia ir mais na preparação de 3 meses com ela e com todo o bando, com todo o grupo. O bando, desculpa, é do outro trabalho. com todos os guerrilheiros. Não deixa de ser. Não né? deixa de ser, exatamente. E logo depois desse trabalho, e me dei muito bem com ela em Marighella. No final, no último dia de preparação, ela veio falar comigo, foi super carinhosa, já no modo Fátima Toledo, sem ser o modo preparadora. E uma coisa eu percebi, Fátima Toledo está do meu lado, ela quer o meu melhor, tirar o melhor de mim enquanto ator. E isso para mim já é incrível. Ela está do meu lado, ela quer me ver vencer. Eu sou muito dedicado no que eu faço, sou muito exigente comigo mesmo, e ela veio com isso também. Então, para mim, ela quer o mesmo que eu, quer o meu sucesso. Então, isso para mim já é maravilhoso. Logo depois eu fiz um filme que eu comentei com você, que é o Cidade Ilhada, baseado no livro do Milton Ratum, com direção do Sérgio Machado, com preparação de Fátima Toledo também. E é um outro assunto, é um filme que se passa na Amazônia, né? E meu personagem, ele é um cara que ele observa a história de um casal e sua família. Então, no livro ele é um narrador. E minha preparação com ela para esse filme foi super tranquilo, foi super leve. A gente até brincou, nesse não vou sofrer, né? Por conta de Marighella, não tem como não sofrer. E foi super tranquilo, foi maravilhoso, foi incrível, foi super leve, inclusive. E logo depois, agora, fui preparado por Fátima Toledo para essa série que estou gravando para a Amazon Prime, chamada Cangaço Novo, com direção de Ali Muritiba e Fábio Mendonça. E em Campina Grande, em Cabaceiras. E é uma série extremamente pesada, são cangaceiros, são pessoas... É uma série atual, mas são pessoas que vivem num lugar árido, um lugar que você tem que ser forte. Então, assim, para mim, o que ela passou ali foi super coerente com o assunto. E, de novo, não fui em nenhum momento abusado, torturado. Não sei o que ela fez antes, no passado dela. São histórias, mas eu quero dizer que são histórias seguintes. Na cena de tortura de ontem, que vocês viram no filme Marighella, naquela cena lá, eu bati a cabeça na parede e desmaiei. Durante aquela cena, na minha primeira passagem, eles me levam, me batem, me levam para o chão, levam para a sala, tiram minha roupa, dão choque, eu levanto, e quando eu estou indo para a parede para gritar, vocês estão matando um brasileiro, naquela hora, eu, com a mão algemada, ontem naquela cena eu não estou com a mão algemada, mas no dia, eu com a mão algemada para trás, eu escorrego no chão molhado e bato forte minha cabeça na parede e desmaio durante um tempo, não sei quanto tempo foi. E tá, ao 2, Wagner foram super responsáveis comigo, me levaram para o hospital, fui, né, todos os exames, tudo mais, fui super bem tratado. E depois refizemos a cena. Beleza. O que eu escutei hoje em dia, conversando com o pessoal de cinema, o boato que rola por aí é que eu me machuquei e me acidentei, desmaiei em cena por causa do método da Fátima. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Foi um acidente que eu escorreguei, entendeu? Então, assim, aí eu já fico assim, pô, será mesmo que se rola todo esse boato em relação já do meu acidente, será que o que aconteceu também aconteceu mesmo?
Porque o povo gosta de um mito, né? O povo gosta de um mito. Você fala, não, isso não aconteceu. Não, aconteceu sim. Né? Não, eu não sou o Virgílio. Não, você é o Virgílio. Então, assim, eu estou pronto para um próximo trabalho com a Fátima. Sempre que ela me chamar, estarei preparado e que ela não pegue leve comigo, porque eu quero tirar de mim que ela esprema o melhor que eu tenho, entendeu? Então, assim, não me acidentei por conta dela, foi um acidente. Estou do lado de Fátima. Quando ela me chamar, estarei pronto. E é isso. Pelo jeito, você está no terceiro trabalho com ela e não só você, mas os seus amigos também, né? Seus amigos atores. Sim. Se tivesse algum depoimento contrário que você fez, Uhum. eu estou dizendo porque a terceira experiência, né? Outros colegas que trabalharam com você no filme do Wagner, no filme A Ilha, Uhum. né, o filme do Sérgio Machado e agora esse, Sim. você teria né, uma pessoa falando, né, aconteceu Sim. isso comigo. Agora sim, também não vou menosprezar e desfazer de até onde uma pessoa pode ir no sentido emocional, porque eu, na minha história, tenho muitos traumas, inclusive. Desde criança, eu lembro de tudo dos meus 2 anos de idade, porque eu sofri muita coisa pesada. E eu entendo que tem pessoas que, sei lá, terminou um namoro e é super delicado falar sobre isso. Então, se numa preparação a pessoa fala, como é que foi o seu término de namoro? A pessoa já se emociona e chora, talvez essa pessoa não consiga ir mais longe em outros assuntos. Então, eu sei também que é um método profundo e que talvez tem atores que não esteja preparado para ele emocionalmente, entendeu? Então tem isso. Eu não tenho nenhum problema em falar das minhas dores, dos meus traumas, mas respeito também quem vai até ali. E também acho que essa pessoa tem que ser responsável e falar, para mim não rola, beijo. Eu sei que é difícil a gente recusar trabalho, né? Todo mundo precisa de dinheiro, inclusive os atores brasileiros passam muita dificuldade. Não glamour zero, né? Então, assim, mas eu acho também que você tem que saber até onde é seu limite e falar, para mim não rola, quem sabe na próxima, quando eu estiver melhor emocionalmente, né? Então, assim, eu posso falar de mim, onde ela quiser ir eu vou, só não vou bater em ninguém, dar soco na cara de ninguém, porque aí já é outra coisa, né? Tem perguntas aí? Aqui depois você. Olá, bom dia para todo mundo. Primeiro, parabenizar vocês pelo Papa Jerimum, ficou muito bacana o curta. Fez realmente a gente pensar um pouco sobre Gostoso, né? A gente que sempre vem aqui na mostra, pelo menos eu procuro participar da mostra, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do lugar que a gente vem, né? Frequenta. Então, parabéns a vocês. Parabenizar também o Jorge. Jorge, não sei se tu lembra, sou Jana Sá, sou jornalista. Não, eu tô olhando você faz tempo, eu falo, conheço esses olhos, esse cabelo. Te entrevistei no Balbúrdia, que bom que é né? você, eu quero te abraçar depois. No nosso programa no YouTube da Agência Saiba Mais. E já conheço muito aqui, né? Não tenho tantas outras perguntas, porque a gente já conversou, fez um papo bem gostoso, né? Quase 1 hora. Já me tirou a dúvida, inclusive, dessa questão do Vigílio, né? De não ser exatamente o Vigílio, porque é um filme também um pouco ficcional, pega outros personagens também. Queria parabenizar novamente, agora em público, da tua atuação, porque para mim é uma das atuações mais fortes do filme. Então, parabenizar mesmo. E quando você me contou sua história, né, na entrevista ao Balbúrdia, deu para entender muito bem, assim, a força do teu personagem é a força da tua história também, né? Você leva isso para o personagem, então parabenizar mais uma vez. Sim, obrigado. Você é muito talentoso e torço demais para ver você voando aí, ver você protagonizando outros filmes. Nossa, eu queria entrar numa questão, primeiro dizer que existe até um filme, você falou da esposa do Vigílio, né? Sim. E indicar que existe uma animação, que é A Torre, que trata um pouco dessa história dela, da prisão, e de como eram os filhos, para ver, bem poético, então indico demais, quem tiver curiosidade, procurar assistir, é muito bacana, né? E entrar mais, eu acho que o filme do Marighella não é um filme sobre o Marighella, né? É um filme que não é só um personagem, né? Mas sobre o momento que o país vivenciou e vivencia, né? E faz a gente refletir sobre, num período que querem ressignificar esse período recente da história do Brasil, né? Então, muito importante isso.
E é nesse sentido que eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, assim, apesar de não ser a história do Vigílio, e então aquela não é a esposa do Vigílio, me incomodou um pouquinho a questão dela ser retratada no filme assim como uma pessoa muito alheia, na verdade, ao papel dele ali na política, né? E é muito difícil, eu lhe digo isso, sou filha de um guerrilheiro do Araguaia, né? O Glênio Sá, um potiguar, estou fazendo um filme agora. E eu tenho muito orgulho da história do meu pai, mas tenho muito orgulho da história da minha mãe, né? Você falou aí do papel da mulher, e eu acho que é muito importante a gente colocar isso, né? Não só na criação dos filhos e de quem ficava cuidando dos filhos enquanto o marido ia para a rua e lutava, entende? As mulheres tiveram um papel fundamental, e as mulheres com filhos, né? É o caso da minha mãe, assim. Eu tenho muito, muito, muito orgulho da história dos meus pais, né? Que forjaram quem eu sou hoje, inclusive. Então, se isso não podia ter sido não aprofundado, porque não era a história principal, né? A história principal era do Marighella, mas me incomodou no filme essa questão dela ser colocada tão alheia ao que estava acontecendo com o marido, né? E a outra é do papel do Estado. Hoje a gente estava pela manhã comentando o filme, né? Já assisti por mais de uma vez o Marighella, e cada vez que você assiste é uma experiência diferente. Eu concordo aqui com a mediadora do debate, né? E você vê a reação das outras pessoas também é muito bacana, porque você, né, compartilha, de certa forma, suas emoções, o que você sentiu com o filme. Mas eu digo sobre o papel do Estado, né? Porque quando a gente vai para o personagem militar, é como se ele fosse muito individualizado, aquilo não fosse um papel, um braço do Estado. Inclusive, não está muito claro no filme se ele, por exemplo, era de uma organização paramilitar, ou porque tem hora que se confunde se ele era ali a polícia, se ele... Entende? Papel de Bruno, né? Papel do Bruno. E eu acho que faltou um pouquinho disso, né, no filme. E digo isso porque é o meu tema de pesquisa, né, esse da ditadura militar. E hoje o documentário, que eu estou terminando aqui até com a Júlia, a gente estava conversando, não foi acidente, mataram meu pai. Meu pai morreu em 1990, mas meu pai tem toda uma história de combate à ditadura militar, foi preso 3 vezes, né, durante a ditadura militar, a última pela participação dele na Guerrilha do Araguaia, uma participação que ele nunca foi julgado por isso. E eu quero mostrar no filme, sobretudo, não é a história do meu pai, também digo isso, como não é a história do Marighella no Marighella, né? É a história do Brasil, uma história que não acabou. Então, ela não acabou porque a gente nunca fez esse processo de revisar a história, de fazer a justiça de transição, que prevê, inclusive, a reforma das instituições. E aí, quando você mostra no filme e não aprofunda também o papel do Estado, a gente tira isso desse meio de debate da gente, né? Para mostrar que o Estado, ele foi o responsável pelas torturas, mortes, sequestros, e que isso continuou e que continua, né? A ditadura não acabou, na verdade, porque a gente não fez o processo de justiça de transição. Então, eram essas 2 questões assim que acho que ficaram como pontos que a gente poderia ter, talvez, aprofundado, se não no filme, agora no debate. Olha, eu acho que é isso que você falou, são muitas histórias, né? E como fazer esse recorte, eu estou me colocando no lugar de Wagner, né? Como fazer esse recorte e dar espaço para todo mundo. Eu filmei umas 3 cenas a mais, cenas importantíssimas, que não foram para o filme. E acredito que vá em formato de série quando for para a Globo, né, em TV aberta. E filmei com Naruna também. A Naruna tem uma cena, e já vou dar spoiler, né? Ela me cobra mesmo, e vem para cima de mim, né? E como assim você some e deixa seus filhos aqui, né, com sua mulher, largados aqui? Então, deve ser muito difícil para o Wagner cortar cenas assim, né? Então, eu sinto muita falta também. Queria muito, como eu te falei, eu queria muito saber mais, queria muito que tivesse uma história mais aprofundada sobre a mulher de Virgílio, e não só na questão dela ser mãe, mas, né, porque se não fosse ela, Virgílio não teria base nenhuma também, entendeu? Mas é isso, deve ser muito difícil para Wagner, né, aprofundar isso.
gostaria muito que outros diretores, outras pessoas pegassem essas histórias e fossem fazendo esses mosaicos, né? Tipo, como tem Batismo de Sangue, né? Como tem Que é esse companheiro, e aí que apareçam mais diretores com coragem, dando a cara mesmo para contar essas verdades. Então, assim, teve muitas cenas com Naruna, cenas fortes, onde ela se colocava e que foram cortadas. Eu torço muito para que esteja na série, entendeu? Eu penso como você também, mas sei que deve ser muito difícil. Outras cenas de outros atores, é muita gente, é muitos personagens, e não sei. E sobre o papel do Estado, eu também sinto falta. Eu falo assim, crítica minha, né, pro filme, eu falo assim, às vezes parece que é Lúcio versus Marighella, né? E eu sinto falta de, tipo assim, de falar, opa, mas espera aí, quem realmente estava por trás dele, e dá vontade de ver, de mostrar a parte da rua, né, que mostra ali na parte preta e branca, no começo do filme. Mas eu acho que tudo isso está na cabeça de Wagner, sabe? O que eu queria também é que aparecesse, como você quer. Porque eu acho que os nomes têm que ser colocados na mesa, os responsáveis têm que aparecer. E é muito interessante isso que você falou, né, de que é uma guerra que ainda estamos lutando. Minha mãe não conhece nada da história do Brasil, ela estudou até a 4ª série. O sonho dela é se formar e fazer uma faculdade, eu quero ajudar ela nisso. Ela vai fazer 60 anos. E ela viu o filme, se emocionou, e com toda essa falta de conhecimento dela, ela fez uma crítica que eu falei, olha só, a cabeça da minha mãe, né? Ela falou, é uma luta que ainda estamos lutando, né? Quando no final, aí ela fala assim, né? Quando no final os inimigos vêm falar pro seu lado que, tipo assim, vocês matamos seu companheiro, vocês perderam, e aí ele fala, não, vocês perderam. Minha mãe fala, eles ainda estão perdendo, né? Porque o povo não está desistindo, né? E ela fala assim, e esse partido que está aí vai perder também. Então eu falo assim, ó, a visão da minha mãe, né? É uma luta que ainda estamos vencendo, né? E que acho que ainda tem chão. Mas é isso, eu concordo com você, queria ver muita coisa, mas é a cabeça de Wagner, é a cabeça dos produtores, é a cabeça de quem, né? Tipo assim, acho que é muita coisa que eu não tenho conhecimento também, entendeu? Dá conta desses núcleos todos, né? E já é um filme longo, né? Exatamente. Já é um filme longo. Deve ser muito foda para Wagner cortar as cenas. Dá para fazer uma minissérie, devia, aliás. Não, vai ter informação. Lá atrás, ó. Primeiro, eu queria parabenizar todo mundo pelas produções. Acho que, como alguém falou no começo, o Papa Jerimum, eu fiquei com muita vontade de conhecer mais da história dele, não conhecia. Tinha estado em Gostoso, não, claramente não no tempo em que ele chegou, mas pela universidade, pelo Trilhas Potiguares, eu estive aqui no começo dos anos 2000. E eu lembro que a gente tinha o orelhão da frente da escola e não conseguia ligar para casa, não conseguia. A gente chegou num dia pela UFRN, já depois do horário de almoço, a gente não achou nenhum lugar para almoçar, porque era 3 horas e não tinha mais nada aberto na cidade. E aí alguém da prefeitura conseguiu a feira para a gente fazer o almoço na casa em que a gente estava alojado, porque não tinha mesmo a cidade, depois de 3 horas estava tudo fechado. E aí eu lembro que a gente fazia fila no orelhão da frente da escola lá atrás, para poder ligar para casa, né, porque a gente era tudo estudante, queria ligar, porque não tinha celular e não tinha outro telefone, e na casa não tinha telefone. Então, óbvio que era muito longe daquela história que ele conta 40 anos atrás, né, quando ele chegou aqui, mas era muito diferente de hoje também. E estou falando de 15 anos atrás, não muito mais que isso. E aí eu fiquei com muita vontade de conhecer. Ia perguntar isso a vocês, mas vocês já responderam se a ideia do filme veio póstuma, né, ou se aquelas entrevistas tinham sido feitas e ele acabou falecendo no processo, mas eu entendi agora que vocês pegaram a entrevista anterior e a ideia veio depois e vocês reuniram, fizeram a produção com os outros personagens depois do falecimento dele, né, e a entrevista já existia. Então, achei perfeito o recorte que vocês fizeram. Óbvio que devia ter muito mais coisa para falar sobre ele, mas acho que, além da homenagem a ele, que embora você tenha dito que a ideia não era uma homenagem, vocês conseguiram trazer questões que fazem parte de Gostoso, que devem ser pautadas aqui na cidade, a partir desse personagem. Fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre ele. E aí, retomando a pergunta anterior da preparação e também a tua fala no começo da experiência de ver Marighella sendo exibida, a gente tinha visto no cinema em Natal, também a primeira vez que a gente voltou ao cinema depois que tinha começado a pandemia. E aí era uma sessão bem pequenininha, eles colocaram uma sala especial, assim, que cabia 20 pessoas, eu acho que tinha
20 pessoas na sala no máximo, porque tinha os isolamentos das cadeiras, tinha bem pouquinha gente, a experiência foi muito diferente de ver ontem. E aí, quando eu assisti lá, eu não tinha visto ainda o Roda Viva e não tinha visto aquela cena, quando ele fala da cena que tinha sido da preparação e que no final foi inserida depois dos créditos. E alguém tinha dito, fica até o final, não deixa, não, quando o filme acabar, fica até o final. E aí eu fiquei até a última linha esperando o que é que do nada vai acontecer. E depois eu entendi que era a cena do hino que já tinha acontecido e eu ainda estava lá esperando. Aí depois eu vi o Tipo o filme de herói, né? Tipo Avengers, aí né? alguém falava, isso não é Marvel, não vai Bela acontecer Camero, mais nada. uma arma. Exatamente. E os amigos ficaram falando, não é Marvel, não vai acontecer nada, não. Eu não, mas disseram para ficar até o final. Aí eu fiquei lá. Acabou meia-noite eu lá dentro da sala. E aí depois eu vi o Roda Viva e, era aquela cena mesmo, entendi agora. E aí eu queria ouvir você falar sobre a cena. Eu esperei ontem uma coisa, como eu tinha visto no cinema com 20 pessoas, e eu fiquei esperando que viesse mais, né? Então eu não entendi muito bem. E aí ontem eu já sabia, já tinha visto, e aí eu fiquei esperando uma coisa muito catártica no final, porque a minha sensação ontem, quando estava prestes a acabar, eu quero cantar, eu quero levantar, eu quero cantar o hino, nós que não nos sentimos mais legitimados pelas cores da bandeira, pelo hino nacional, e, enfim, toda essa discussão de apropriação dos símbolos, mas a minha vontade ontem era levantar e cantar o hino muito alto, porque para mim aquela cena é muito catártica. Então eu queria saber de você como é ver isso, sim, se isso tem acontecido em outras sessões, como é essa sensação dessa retomada desses símbolos e da retomada dessa discussão e dessa história que a gente tem apagado. Assim, alguém tem tentado muito custo, dando nomes aos bois, literalmente, estão tentando apagar essa história, estão tentando tirar a importância do que é a ditadura brasileira e dizer que ela não foi uma ditadura. Agora então, no assim, Enem, que é né? esse momento. Agora no Enem, tentando transformar em revolução. Sim. E tirar o nome de ditadura, né? Sim, então, e tentar comemorar isso mostra que o filme é muito importante, né? Que o filme é super necessário nesse momento. Eu acho que qualquer momento que ele fosse feito de hoje para trás, com certeza, ele é importante. Mas essa cena, o diretor de fotografia, o Adrian Tegido, ele fala assim: só vai trazer os atores para o set exatamente na hora de filmar, porque eles vêm mordendo a testa loucos, né? Então, assim, aquilo ali é uma cena que nós estamos nos preparando para entrar em cena, né? Aquilo ali foi uma preparação nossa com o hino que tiramos da preparação com Fátima Toledo, e aquela cena super tensa onde o Humberto enforca a Bela, né? E começa a brigar com ela, e ali a gente tinha que está extremamente emotivos, com sangue nos olhos, e, né, acabou de morrer um companheiro nosso no filme. E aí a gente falou, cara, é um momento que é exatamente o que você falou da retomada dos símbolos. Lá no dia foi assim, cara, eles estão começando a exterminar os nossos amigos. Então temos que ter muita força e sei lá, tirar essa força de algum lugar. Por que nós estamos lutando? Pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Então, o hino nacional. E é isso, assim, a gente pegou o hino, porque ele é nosso. Tipo, não tem essa de, eles roubaram. Roubaram nada. Vamos tomar todos os símbolos de volta e que seja de todo mundo. Acho que não temos que ter vergonha de usar a camisa da seleção brasileira, não temos que ter vergonha de cantar o hino, e tem que usar mesmo, e não tem essa de, tomaram. Eles querem tomar, mas não tem dessa. Mas dessa cena foi isso. O que nós estamos fazendo aqui para quê? O hino nacional. E aí foi aquela loucura lá. E Wagner, quando viu aquilo, porque Wagner nunca participou, nunca tinha visto nossas preparações, então quando ele viu aquilo, ele falou: caraca, liga a câmera e pega essa galera aí, né? E foi aquela loucura. E foi no último momento eles decidiram botar aquilo no final do filme, né? Porque é isso. Fátima, ela embriagou a gente com essa coisa de chegar no set e, meu irmão, você não ri quando eu vou fazer uma cena de morte. Então, sacou? Tipo assim, quando a gente chegava no set, toda a equipe entrava no clima. E se alguém... E eu levo isso para os outros filmes que eu fiz. Se eu vou fazer uma cena triste, de velório, você não ri. Na boa, mano. Eu vou falar com o diretor e, bicho, você não ri. Respeita o momento, sacou? Então, era assim, quando a gente entrava no set, todo mundo... Quem manda no set é o momento, entendeu?
Quem manda no set é a atmosfera. Então, ou você entra, ou você está viajando no que você está fazendo ali. Então, espero ter te respondido, não sei se eu te respondi, mas não tem essa de símbolo deles, não. O símbolo é nosso e se me der uma camisa do Brasil, eu visto aqui e bato no peito. Ainda está um pouco difícil, né? Eu também, não sei vocês, eu sinto imensa vontade de cantar o hino, mas aí a gente meio dá uma segurada, porque você fala... Né, a gente ainda está com isso entalado. Eu sei, entalado. é então, difícil. Né, do mesmo jeito que você esperou a Catar, né, que você sente, eu acho que a gente ainda se canta o hino um e bota uma hashtag fora Bolsonaro. Então né, nós ainda estamos com isso, o hino entalado. Né? É a camisa, talvez a azul. É porque é a camisa de futebol, né? A camisa de futebol também, né? Não é a camisa do Brasil, é uma camisa de futebol. Então tem isso também, né? Tem. Talvez azul, sei lá. Vamos todo mundo vestir a camisa do Flamengo e tá tudo certo. Ou a do Corinthians. Ela tem uma pergunta. Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui que o meu coração também está meio disparado, assim, estou um pouco até nervosa assim, de falar. Meu nome é Juliana Jesus, também estou com um filme aqui na mostra. Chama Teresa Josefa de Jesus, nome da minha mãe. Do Papa Jerimu para o Marighella, eu criei um link direto, assim. Veio, assim, correndo várias memórias, mas fui atravessado por várias falas, mas entendendo também que os filmes eles se conectam pelo principal motivação de movimento, né? De não esperar um salvador, de não esperar alguém de lá de cima, ou que o Estado, ou que outras forças se organizassem para que as coisas acontecessem. Então, conhecer a história dele, conhecer um pouco mais de Marighella, entrar, né, nessa pessoalidade do personagem, mas na pessoalidade mesmo do movimento que essas pessoas provocaram nos lugares que elas estavam, que provocaram um pensamento diferente das pessoas que moravam ali em relação ao próprio território, né, que desconhecia a força, a beleza, a potência que tinha nesses locais. Eu enxergo muito essa ideia de que nós somos os próprios salvadores, ou somos os responsáveis para que isso aconteça, né? Sem esperar dessas outras organizações. A organização acontece aqui hoje, né? Uma projeção para o futuro. E aí, passando por essa pessoalidade, por essa intimidade, tanto com o local, quanto com os personagens, por também a gente ser atravessado pela história desses brasileiros que também contam da nossa história, o que vocês projetam, o que vocês estão projetando assim, para um futuro do cinema aqui em Gostoso, mas principalmente para o futuro da comunidade de vocês, quais são suas projeções e como que impactou a história dele, né, na vida de vocês, e como impactou a história do personagem, mas principalmente as ambições desses personagens em relação à pessoalidade de vocês mesmo. Olha, eu comecei a visionar isso, aquilo. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Clara? Então, o cinema, começar pelo cinema local, né? Assim, eu particularmente estava até os meus, eu entrei com 17 anos na mostra, né? E aí foi de lá que surgiu também o coletivo. O coletivo já estava aí trabalhando, fazendo altos filmes. E aí eu entrei curiosa, sabe? Queria saber o que estava acontecendo na cidade. Aí eu caí, né? E aí, tipo assim, consegui. Eu já fiz uma ficção. E aí, esse ano, assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai abrindo a cabeça, né? Hoje eu acho que eu estou no lugar certo, cara. É exatamente aqui que eu quero estar, entende? E eu acho que, além do... Porque, assim, como cidade, o que eu acredito que vai mudar, cara... Eu andei viajando ultimamente, eu não saio muito, mas eu andei dando uma voltinha. E aí, eu fui para Pipa. Pipa eu não sei, acho que vocês conhecem, todo mundo conhece Pipa. É bem ali, tipo assim, lotado de gente. Eu falei que, tipo assim... Aí o pessoal perguntou, e aí, como é que é Pipa? Eu falei, várias xepas, cara, o tempo todo. A xepa é o point daqui, a praia principal. Aí várias pessoas, o tempo todo, xepa por todo lado, entendeu? E aí,
quando eu dei uma passeada pela cidade, eu fui entrando lá pela ladeira da Praia do Amor, e aí eu fui andando e eu vi, putz, cara, foi deixando de sair da principal, né? E aí eu fui vendo pessoas com cara de gente mesmo, sabe? Não era só turista, não era só pousada, não era só, enfim, restaurante. E aí foi massa, assim, andando e olha que interessante. E aí eu estava pensando que, tipo assim, o pessoal que vem, é uma crítica, né, de Leonardo, que eu não sei se ele pensava isso, mas, tipo assim, o pessoal que vem para São Miguel, depende muito de pessoa para pessoa também, mas, tipo, eles criam, como Pipa também, eles criam uma expectativa em cima da cidade, entendeu? Então, tipo assim, nós vamos para São Miguel e vamos gastar horrores, tipo assim, às vezes você deixa de comprar algo que perto da sua casa é, tipo, muito mais barato, mas não, porque eu tô em São Miguel, tá tudo liberado, é isso aí. Eles deixam meio que, eu acho, assim, não sei, talvez, que as pessoas meio que carregam todas as suas frustrações, todas as suas dores, as suas mágoas, e aí elas acham que quando elas chegarem em São Miguel do Gostoso, tudo vai ficar maravilhoso, tudo vai ficar pleno. E não é assim, né? A gente tem uma rotina já, o pessoal trabalha e tal aqui. Assim eu nunca trabalhei em restaurante, cara. Mas o pessoal que trabalha em restaurante aqui fala que é bem louco. Assim, a rotina é muito intensa. E eu, particularmente, não acho que é, entendeu? O pagamento não é à altura e tal, mas... Enfim, aí entra naquele lance do que Emmanuel falou, né? Pessoal, e aí? A cultura vai se perder? Tem até uma cena que ele fala, a cultura vai se perder? Talvez, eu não sei, porque as pessoas não querem mais, os jovens, eles não querem mais continuar naquela rotina de sai para pescar, sai para fazer o labirinto, que tipo, às vezes dá dinheiro, às vezes não dá, enfim, tudo isso. E aí o pessoal está trabalhando no restaurante, trabalhando na pousada e tudo mais. Assim, é difícil do mesmo modo, né? Eu até falei que eu queria... Eu falo assim para os meus amigos, eu queria trabalhar numa pousada, porque eu quero saber como é que é, sabe? Só que não quero, gente. Estou de boa aqui, eu quero fazer filme, entendeu? Emanuel está ali olhando. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, quanto o turismo, quantas pessoas que vêm de fora influenciam, assim, até na vontade dos próprios moradores, assim, de mudar de função, de trabalhar de outra coisa ou de ir para outro lugar, ganhar a vida de uma outra forma, assim. Que isso, se afastar da cultura local também afasta um pouco da nossa força de criatividade, né? Você parar de enxergar muitas coisas para priorizar algo que não nasceu em você. Então, é muito do que acontece lá em São Paulo também. Eu também comecei um projeto social chamado Instituto Criar, e eu não tinha visão nenhuma do que era aquilo. Nunca tinha falado isso há quantos anos? Uns 13 anos atrás, assim. E eu também fiquei, mano, o que é isso? Primeiro eu entrei pelo dinheiro e pela necessidade de conseguir um recurso, porque o curso pagava, então a minha primeira vontade foi por conta do dinheiro, mas depois a paixão por materializar aquelas memórias, materializar essa cultura que a gente tem, que é a cultura oral, né? Então, muito provavelmente as outras pessoas já conheciam a história de Gostoso, mas é isso, ela vai se perdendo porque a gente vai pensando em outras coisas, vai falando sobre outras coisas e acaba perdendo isso, mesmo sendo uma cultura, assim, a oralidade. Mas queria agradecer muito pela essa memória e por vocês materializarem isso. Foi muito importante, assim. Isso aí. A gente mercantiliza muito, né? A cultura local vira mercado, né? E esse equilíbrio é difícil de atingir, né? E eu queria só fazer uma parte. O italiano lá que reclamou que fecha na Sexta-feira Santa, eu não conheço uma cidade na Itália que não fecha na Sexta-feira Santa. Entendeu? A Itália, ele é italiano, então esse personagem eu queria conhecer. Por isso que ele saiu de lá, né? Entendeu? Por isso que ele vou achar um restaurante aberto. Vou achar um restaurante aberto. Não sei onde na Itália, sinceramente. País mais católico, né?
Enfim, a pessoa não olha para si, né? Deve ser isso. Saiu de lá, acho que o Brasil... eu vou rodar esse mundo e vou encontrar um restaurante aberto nessa data. Chegou aqui e ficou frustrado, disse, poxa vida. Saí da minha vila desse tamanho na Sicília. Poxa. Jorge, agora você quer que eu responda? Reforçar? Até me perdi um pouco, mas eu acho que é sobre o que reverberou em mim. Isso. Né? Olha, uma das coisas, eu até falei na conversa com Jana, né? Que eu não acredito muito que nessas últimas eleições todo mundo, de repente, super ficou entendido de política, né? E eu falo assim, caraca, eu vou viajar lá para visitar minha família, todo mundo, os amigos falam, caraca, esses malucos, caraca, estudaram muito nesses últimos 4 anos, né? Tipo, como que eles entendem tanto e com tanta certeza? E por quê? Porque na periferia, isso eu estou falando não de hoje, que eu acredito que hoje os jovens e a galera está muito mais ligada, né? Existem muito mais movimentos, mas eu tenho 36 anos e na minha infância e adolescência, se você lê um livro, você é um ET, tá ligado? Não existe a cultura da leitura, a cultura de estudar, a gente quer ir para a rua, quer matar a aula. Então, assim, nunca vi minha mãe... minha mãe só lia livro para mim quando era criança, e depois minha mãe não sabe ler direito. Minha família é enorme, nunca vi ninguém lendo livros. Assim. Eu fui ler meu primeiro livro com 16 anos, meu livro inteiro, que eu tenho dislexia, então muita dificuldade para entender. Eu considero que eu não aprendi nada na escola, por conta da minha dislexia, mas depois que eu entrei para o teatro, com 16 anos, eu consegui ler meu primeiro livro, que foi o Canto dos Malditos, do Altragésilo Carrano, que gerou o filme do Bicho de Sete Cabeças, né? Então eu falei assim, cara, uma das coisas que mudou em mim foi isso. Quando eu li o livro de Marighella, eu falei, caraca, eu não conheço nada da história, não conheço nada da história desse pessoal. Quem era Marighella, que eu não sabia quem era. Virgílio, então, muito menos. E eu falei, caraca, eu sou um ignorante mesmo, assim, e sei que a culpa não é minha. Sacou? Então, uma das coisas que abriu meu olho, e que não falo, eu não sou um cara politizado, que eu acho que falta muito ainda, eu tenho que estudar muito ainda, eu tenho meu posicionamento, não sou um idiota também, mas uma das coisas que abriu meu olho é assim, cara, eu preciso entender mais da minha história, entender mais. Eu tenho uma amiga que se formou em História, estudou comigo no ensino médio, que ela não sabe quem é Marighella. Quem é esse cara? Eu falei, pô, tu estudou História, se formou na faculdade, não sabe quem é Marighella. Alexandre o Grande e Napoleão, tu sabe tudo, né? Então, assim, uma das coisas que abriu meu olho foi isso. Estudar mais sobre a minha história. Caraca, Getúlio Vargas também foi um ditador. Caralho, eu não sabia disso, porque para mim ele foi um cara que se matou pro povo brasileiro, né? Que na escola fala-se mais de Getúlio como um herói do que como... Né? Eu falei, cara, Getúlio foi um ditador, não sabia. E quero ler a biografia de Getúlio, várias biografias, né? Para saber. Então, uma das coisas que me despertou foi esse interesse pela a história mesmo do Brasil, né? De caçar e chafurdar mesmo. E a outra coisa eu estou recebendo muito carinho. Eu pensei que eu ia ser muito atacado, né, nas redes, porque quando eu estava filmando eu recebi algumas ameaças de morte, que você fala assim, mas também não vou dar ibope para doido, né, porque vai que é. Então, assim, eu pensei que quando o filme fosse lançado eu ia receber uma enxurrada de críticas e ameaças, e só estou recebendo carinho e amor, e tá incrível, e todo mundo falando assim, cara, sua cena acabou comigo, eu saí destruída, chorei horrores, não consegui ver como eu sofri, muito obrigado. Eu falo, caraca, galera, o pessoal está me agradecendo por fazer eles sofrerem, né? E uma coisa que eu tenho muito para mim é o seguinte, eu quero muito continuar fazendo, é óbvio que eu quero fazer de tudo, comédia, e existem comédias inteligentes também, mas eu quero muito estar contando histórias que gere esse tipo de emoções, reflexões e de identidade, sabe? Porque todo mundo fala, caraca, quando falou assim, ontem saiu uma matéria minha da Metrópolis, que eu conto um pouco do que eu venho da periferia, e várias pessoas da periferia falam, caraca, você é um dos nossos, você é um dos nossos. Então, assim, a identidade, né? Então, eu quero muito continuar contando histórias parecidas com essas, né? Que geram esse tipo de reverberação nas pessoas. E
E é isso. Outra coisa que gerou também é isso. Existe sim um lado certo. Ah, não, mas tudo é relativo. Não, existe um lado certo. O lado que não oprime, que não abusa, que não, né? Esse é o lado errado. Eu quero estar do outro lado. Quero muito ter o poder de produzir e gerar emprego para os meus amigos artistas que não conseguem trabalho, que são incríveis. Quero muito ter o poder de produzir e produzir histórias de pessoas que não são contadas, né? Então, fazer Marighella, atuar em Marighella, mexeu com tudo isso em mim. E está aqui, inclusive falei, está aqui, mexeu com a minha cabeça ontem. Eu falei, caralho, eu preciso... Por que não tem uma amostra dessa em todas as cidades do Brasil? Por que não tem uma amostra dessa em todas as periferias? E aí encontrei Eugênio, né? Quando Eugênio acordando assim, Eugênio, caralho, você mexeu, meu tic-tac tá assim. E caralho, eu vou para Brasília e vou criar um projeto desse em Brasília, em todas as periferias de Brasília. Sacou? Eles vão ter que me dar um esqueleto desse projeto para eu copiar mesmo. Projeto bom tem que ser copiado. Então, isso também mexeu comigo, sacou? Eu tô aqui, caralho, com quem que eu junto lá em Brasília, com quem... Porque eu achei incrível essa mostra, tipo, ainda bem que eu vim, que eu lutei para vir, porque não estava rolando. E eu tô aqui, minha cabeça de produtor também tá, tipo assim, caralho, eu preciso fazer uma parada dessa lá. E eu dou conta. Se eles deram conta, eu também dou conta. Né? Uma comparação positiva. Se eles deram conta, eu também dou conta, porque é isso, eles juntaram pessoas maravilhosas e deram conta quem são as pessoas maravilhosas que eu posso juntar. Então, é isso. Obrigado também por mexer com a minha cabeça. A Brasília tem uma cena de cinema muito séria. Cecília, brasiliense, está aí, pode juntar com ela ali. Porque, né, a gente tem, né, Ardilei Queiroz fazendo coisas maravilhosas. Mas as periferias é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu quase reprovei na escola nos 2 primeiros anos, porque eu tive que trabalhar para pagar do Sina. Eu comecei com Abaete Queiroz e Edson Davi, e na época o curso era R$600, que era quase um salário mínimo, se não me engano. Que teve uma época que o salário mínimo foi R$600, né? E eu falei, mãe, eu quero fazer isso. Quanto que é? 500. Minha mãe riu da minha cara, né? E quando eu completei 16 anos, que eu pude trabalhar, eu arrumei um estágio, que eu ganhava R$300, e aí eu conseguia dinheiro emprestado para pagar esse curso de 600, né? E eu lembro que, assim, muitas vezes, eu chegava da escola e falava, caraca, ainda preciso arrumar o dinheiro para pagar passagem, para eu ir para o estágio, para mais tarde eu estar no curso de teatro. Então, assim, é uma cena, não é de hoje, como o cenário de cinema é forte em Brasília, mas nas periferias, porra, para um moleque que não tem condição nenhuma, como eu não tinha, eu falava assim, caraca, velho. E eu vou te falar, eu ia muitas vezes eu ia sem comer, e dava graças a Deus quando um brother meu do trabalho falava, pô, vamos ali fazer o lanche. Eu falava, ai, caralho, que bom. Sacou? Então, assim, é forte ali no plano piloto, bacana, mas tem que ir para as periferias, sacou? Precisa juntar com a Ardilei. Porque eu também estou 10 anos fora de Brasília, então tem isso. Eu não estou muito ligado como está hoje. E da onde vem os diamantes, vem da lama, mas muitos dos diamantes são abortados, né? Por falta de projetos culturais, né? Então... por falta de incentivo mínimo, né? Como ela falou, o Instituto Criar de São Paulo é maravilhoso, mas é né? E a periferia de São Paulo, né? Quero 1000 exemplos. 1000 exemplos, exato. Que seja política pública, né? Exatamente. E não exceção. Tem mais alguém que tem? Albira. Aqui, ó. Ô Jorge, você falou que você não sabia ainda qual era o seu papel durante a preparação, o início da preparação. Soube quase que um mês antes de começar a filmar, né? Mais ou menos. Menos ainda, então. Então, eu queria que você contasse como é que foi isso, você descobrir esse papel e ter que criar esse personagem, né? Mesmo não tendo absolutamente a certeza de que era inspirado no Virgílio. Sim. E o cinema geralmente é uma construção que não é linear, quer dizer, você não filma a primeira cena e vai filmando até a última cena. E o filme é um crescente de emoção também. Sim. E como é que foi, de repente, você filmar no primeiro dia a última cena, no terceiro dia a quarta cena,
como é que foi controlar, não só você, mas o elenco, a Sim. emoção para ficar equilibrada e a gente poder ver o que a gente viu ontem? Então, o tempo inteiro nesse filme estávamos à flor da pele. Então a gente estava, caraca, não vão dar roteiro nunca. E isso é uma tortura para o ator, né? Mas Fátima não dá, e eu sou muito Caxias, então ela falava, não quero ninguém pesquisando, lendo livros e blá blá blá, então eu não pesquisei nada. Li o livro do Marighella em 2013, então sabia mais ou menos ali, mas nem lembrava muito do personagem de Virgílio, né? Foram muitos anos, 2013 a 2017, eu esqueci muita coisa, inclusive. Mas não quis pesquisar nada, e no método de Fátima não tem que criar personagem. Não existe personagem, existe uma pessoa... É claro que existe um personagem, mas está no papel, no roteiro lá. E como não temos acesso ao papel, ao roteiro, não temos acesso ao personagem. Mas é óbvio que existe um personagem. Não existiu a criação do personagem. Todas as emoções que estão ali são minhas, sacou? Tipo, todas as referências que estão ali são referências minhas. E que a Fátima, sem contar para a gente, ela bota a gente em contextos, né, que vai trazer essa emoção que vai levar para esse personagem. Então, eu simplesmente fechei meus olhos e acreditei em Fátima. Então, não existiu um estudo de personagem, como eu fui saber quem era o meu personagem, isso, faltando uma semana, se não me engano, né? Que quando Ana Paula Bouzas leu, ela falou, caralho, você viu, você leu? Ela é igual a você. Mas, tipo, igual mais ou menos. Eu não tive a experiência de Virgílio. Eu até falei, inclusive, assim, eu falei, caralho, eles aguentavam ser torturados, principalmente as mulheres não abriam a boca. Eles falavam assim, você é mulher, se os homens entregam, você que é mulher. Mano, as mulheres não abriam a boca, as mulheres eram torturadas e não abriam a boca, os homens abriam mais fácil. Então, assim, eu falava assim, caralho, eu não saio ileso de uma cena dessa. Se fosse eu acho que eu morria no primeiro minuto, assim. Né? Tipo, eu não passei pelo que eles passaram. Então, assim, foi tudo mesmo o momento. O que eu senti ali foi do momento, não teve, eu já ensaiei isso e agora não, foi tudo o momento. E muito louco isso que você falou, né, de filmar uma cena que não tem continuidade, você filma. A minha primeira diária com Humberto foi a morte de Humberto. Gente, agora eu vou ter que interromper, porque é a cena que mais me corta o coração. E a primeira cena? Foi minha primeira vez indo para um set para valer no cinema. E eu estava extremamente à flor da pele. Quando eu estava botando figurino, já fico emocionado agora só de lembrar. Eu botando figurino, meu olho já enchendo d'água, eu arrepiado como estou agora, que vem tudo. São minhas emoções, né? Então, assim, quando eu estava indo, assim, eu falava, caraca, eu não estou conseguindo controlar essa coisa de já ir para o set querendo morder a testa. E a minha falta de experiência no cinema, para mim era assim, vamos já começar com você, né? E aí eu já tenho que estar, pá! Só que não, mano. Vamos ver primeiro várias cenas do Humberto. E eu comecei lá em cima, foi primeiro em mim, e depois, não, vamos fazer você depois. Aí eu assim, caralho. Né? E aí foi para o Humberto, foram me pegar já no final da diária, assim, e eu, exatamente por falta de experiência, eu fui gastando tudo logo no início. E aí teve uma hora que eu falei assim, caraca, eu não tenho mais nada, estou esgotado, tenho que espremer. E aí é muito louco também que falaram assim, é exatamente quando você esgotou, foi o que a gente pegou de você. Né? Porque na primeira vez que me pegaram no início, tiro no Humberto, lágrimas. E não foi eu, vou chorar, não. Foi tipo, era o que estava no momento, lágrimas. A cena ontem não caiu uma lágrima, mas foi o que foi necessário para o mínimo do cinema. Então, assim, eu estava aprendendo, estou aprendendo. Eu venho do teatro, muitos anos no teatro. E eu falo assim, caraca, o cinema é outro bagulho. Eu consigo me adaptar, sei que eu consigo, mas é um universo que eu estou engatinhando ainda, assim. E eu sei que se eu realmente focar, eu posso ir muito longe, assim. Mas é isso. Estava ali inexperiente e foi minha primeira cena, foi a morte de Humberto. E foi uma loucura, assim. Eu fico emocionado. Se eu falar muito, eu choro. Não, realmente.
incrível. Para mim, assim, Flávia, foi a cena que mais me... E é interessante porque o Jorge, ele é o personagem, ele é contido, né? E eu acho que é nisso que ele me ganha, porque a gente vê tudo que o seu personagem está sentindo, mas ele não é verbal, né? Acho que a cena que antecede a morte do Humberto é uma das que você mais fala no filme. Todas as cenas são muito econômicas. Eu acho que a força dele está muito nessa economia, né? Na angústia, né? Quando aquela cena da ponte em que o seu Jorge, né, fala aí, né? O Marighella fala, para onde está indo o dinheiro? Você não faz um discurso, né, assim, minha família está ficando sem comida, as crianças estão, né, não têm o que comer. Né? E ali é outra coisa, essa cena é outra que também me ensinou muito, porque na salinha onde ensaiávamos com a Fátima, nos preparávamos, não ensaiava, não, acontecia a preparação, naquela hora também vinha muita coisa para mim, né? E Wagner é louco, ficava no meu ouvido. Isso, isso, vai, isso. Tá vendo o olho dele? Tá vendo o olho dele, seu Jorge? Isso, vai, ele tá dentro. Isso, eu falava, calma aí, tá me atrapalhando. Aí Fátima falava assim, Wagner, você está atrapalhando os atores. Ele, mas eu sou ator, eu quero fazer. E Wagner ficava louco no meu ouvido assim, isso, isso. E na salinha vinha muita emoção, né? Vinha muita coisa, a gente protegido naquela salinha. Quando a gente foi filmar essa cena, 5 horas da manhã, numa represa. Mano, o frio veio numa coisa em mim, que eu falei, não moro em São Paulo por causa do frio. Veio um frio louco. Que emoção zero para mim naquela cena. Emoção zero, que eu falei assim, caralho, e na minha cabeça de novo, de inexperiente, eu falei, caralho, vai ser uma merda, porque eu não estou conseguindo trazer a emoção que eu trazia na salinha. Só que não, né? Só que não, gera isso, né? Então é isso, eu falei que loucura que é o cinema, né? E que o que eu acho que vai dar certo e o que realmente dá certo. Não precisa extrapolar, né? E que bom que rolou, né? Que bom, né? E na minha cabeça, até é legal a gente conversar, o que eu sentiria ali é vergonha. Então, eu não tenho a explosão, eu teria mais a contenção de falar, pô, não consigo dar de comer para minha família. né? Exatamente. Então, o segurar ali, para mim, é muito potente, né? Gente, a gente vai ter que encerrar, então se tiver ainda mais alguma pergunta... Tá. A gente vai encerrar só por causa dos horários aqui. Serei brevíssimo. Eu sou Calixto e eu estou aqui inicialmente para reservar os lugares para minha mulher, minha filha e meu genro. Estaria arrependido se tivesse ido embora. Mas eu não vim para ouvir as falas, porque eu não entendo nada de cinema, da linguagem de cinema, absolutamente nada. Tá? Mas depois de ouvir os relatos, eu não tenho a sensibilidade que tem o cearense, brasiliense, o brasileiro, ali sentado. Mas fiz uma viagem bem rápida aqui, primeiro dos 2 jovens ali. Se o filme Marighella, depois das dificuldades que já foram expostas, o tempo que faz que a tentativa do filme aparecer, ele aparece em boa hora, no momento em que se quer desconstruir a história. Joga fora a história. Então, quando esses 2 meninos vão buscar a história de São Miguel, é algo assim para a gente festejar. Eles não estão perdidos, né? São Miguel, eu preciso que se lembre aqui, tem 20 anos só. São Miguel do Gostoso. São Miguel de Touros apareceu em 93. É tudo muito novo. Então, esses 2 meninos aí, ao buscar a história lá para trás, eles estão dizendo assim, está tudo vivo, não vamos jogar fora. Então, querer jogar fora a história da ditadura, criar nomes novos, isso é um alerta para todos nós do filme. Não vamos jogar fora essa memória. Eu encerro com ali uma deixa da moça que falou do pai dela que teve na guerrilha. Eu estive em Xambioá, uma missão completamente diferente, uma missão de Estado, onde éramos 14 pessoas, 5 viaturas oficiais e 5 policiais federais fortemente armados. Eu não sou da polícia, eu sou do Ministério do Trabalho. E nós fomos numa missão de combate ao trabalho escravo. O que eu quero dizer? O Estado repressor não se apaga fácil. Nós chegamos em Xambioá no final dos anos 90. Chegamos primeiro em São Geraldo do Araguaia, que fica na margem do rio Araguaia, atravessa-se uma balsa e vai para Xambioá. Nós não conseguimos hospedagem na cidade, porque quando descemos do carro, e já fomos avisados antes, vocês não vão se hospedar aqui, porque a população ainda tinha o ranço da presença do Estado opressor. Então, quando a polícia apareceu fortemente armada,
os hotéis não tinham vaga. Ou as pessoas estavam temerosas, que estavam voltando daquela repressão, ou diziam assim, mas o que vocês estão fazendo aqui? Então, eu só estou trazendo essa história vivida. Eu tenho 65 anos, posso dizer assim, você conheceu a ditadura? Não. Eu nasci, me criei, não era a casa de Jonas, que o vento não levava, mas era uma casa de taipa na zona rural. Então, a gente não viveu esse momento de 68. Mas eu tenho bem vivo na memória aquela foto de Marighella no Fusca. Então, eu só queria encerrar dizendo, nós não podemos apagar a história. Esses dois jovens ali buscaram a história, Marighella busca a história, e como disse ali o ator, que outros produtores, que outros corajosos, não deixem que a história se apague. Senão nós vamos viver um momento muito ruim, mas não precisa ser tão distante, é já que já estamos vivendo. Então, muito obrigado. E agradeço por ter ficado. Obrigada, acho que é essa, né? Como é que você diz? Estou cheio, estamos imbuídos, carregados. Né? A gente vai encerrar, então. Muito obrigada a vocês. Acho que ela queria falar alguma coisa. Tem uma pergunta ainda, desculpa, não tinha... Então, tem uma cena no filme do Marighella que é uma entrevista com um cara francês, né, para o jornal, e ele fala para o Marighella se ele se considera trotskista, maoísta ou leninista, e ele fala que ele é brasileiro. E aí, assim, eu queria saber dessa... Eu sei que é uma escolha assim, de roteiro, mais de Wagner, assim, provavelmente, mas eu queria saber o que, é que você acha dessa cena, considerando que... assim, eu acho que faltou uma demarcação assim, da teoria e da prática dele, marxista-leninista, e isso determina muito a ação de um revolucionário, né? E eu achei meio despolitizante assim, essa cena em específico, apesar do filme incrível. Assim. Queria saber o que, é que você acha dessa cena, pelo fato de não ter demarcado assim, que ele assim, não era brasileiro, né? Era eu acho não, eu tenho quase certeza que essa frase aconteceu. Entendeu? Wagner, desculpa te interromper, mas ele disse para mim que ele disse isso. Esse diálogo existe. Eu sou brasileiro, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas ali que aconteceu de fato, né? Outras são fictícias e organizadas por um roteiro de cinema, mas muitas falas ali aconteceram. O meu personagem, as falas vocês estão matando um brasileiro, vocês estão matando um patriota. Meu personagem, o Virgílio, falou aquilo, né? Então, assim, não posso descontextualizar porque Marighella realmente falou isso, né? Então, assim, ali é a verdade. Então, assim, mas é bom porque é isso, né? Será que gera essas dúvidas? Mas ele realmente falou aquilo e não poderia ser diferente. Poderia até, mas ele botou a verdade. Então, é verdade, não tem como ser diferente. Só complementando, essa cena, realmente interessante isso que ela pergunta, porque eu ouvi muitas pessoas que são mais ligadas ao movimento mesmo político, questionando. E ele foi muito questionado, não pensem que... Porque nós estamos aqui em consonância, mas ele tem sido muito questionado e questionado pelo roteiro também. Mas isso aqui sou eu, tá? Eu vejo essa tomada de posição como um brasileiro no sentido de transmitir também a quem não está por dentro dessas teorias, não é mais... uma sensação de que essa é uma luta não pelo PCdoB, ou não mas uma luta nesse sentido Brasil, né? Que essa luta não era partidária, mas era... Eu vejo essa opção de roteiro, né? Que o Wagner assina com o Braga. Então, na minha cabeça, essa opção é para tentar atingir, porque a gente vê aqui, é um filme de ação, é um filme que tem muitas sequências de ação, ele começa com uma grande sequência de ação e ele tenta comunicar com o grande público. Eu acho que outros filmes têm que ser feitos, tem que ser feito documentário. Eu sei de vários projetos do Araguaia, de ficção também, de roteiro, mas é uma produção difícil, porque a relocação é difícil, é caro, né? Então, a gente está num momento de crise, mas eu quero que esses filmes de ficção existam cada vez mais. Já tem até um, né? Esqueço sempre o nome desse filme. Oi? Não, Os Soldados é documentário. Como chama? Esse, A Conspiração dos Silêncios. Isso. No Oswaldão, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que, de muitas histórias. Eu não quero, né, nem nós aqui, ver essa história encerrada só. Então, a gente acaba querendo, entre aspas, tá? Não é o que eu acho, mas a gente
cobra desse filme todas as lacunas que foram deixando aí da história. Então, acho que o que a gente quer é que voltar o ano que vem, daqui 5 anos, 4, com outros... E que gere isso aí, né? De tipo assim, é isso mesmo, eu não sei, vou procurar saber. Né? Pegar os livros e... A biografia sobre Marighella é baseada na biografia e muitas das cenas estão lá no livro. Então, é Mário Magalhães, o homem e o guerrilheiro que incendiou o mundo. Então, com as referências de pesquisa. Então, é baseado nessa grande biografia do jornalista Mário Magalhães. E tem um filme da sobrinha sobre o Marighella, que é anterior. O filme que é ótimo, né? Que é ótimo também. Então, ele foi bem atendido. Assim. Tem a biografia, tem um filme do Wagner e tem o documentário da sobrinha. Para mim, essa tentativa do Wagner de se comunicar com o grande público, ela também é muito legítima, porque é isso, a gente precisa dialogar com esse grande público para abrir essa inquietação, né? Que eu acho maravilhosa a tua pergunta, porque é isso, a gente vai na inquietação, né? Vamos gerar inquietação. Queridos, é isso, encerramos por hoje. Ah, tem mais? Cadê? Alô? Ah, você está escondido aí, desculpa. Não, só para colocar que isso não elimina a questão que a companheira trouxe ali nesse sentido. Né? É importante que a gente se provoque de trazer outras dimensões que o filme provoca na gente, que é justamente produzir narrativas que disputem, que tragam essa memória da luta revolucionária brasileira ou latino-americana, porque é um debate muito sério que o filme só pincela. Ali havia uma cisão do Marighella com a proposta de partido. Ele rompe, ele é expulso do partido e ele vai para um caminho de foquismo, que é uma outra história. Né? E aí, já colocando o que você trouxe do Araguaia, que é uma conversa do café da manhã que a gente teve hoje, é interessante que a cinematografia brasileira não se debruçou sobre o que aconteceu depois. Sim. Aquilo que acontece depois da fatídica guerrilha do Araguaia é uma guerrilha que é positiva, no sentido de realizar a reforma agrária naquele lugar, no final dos anos 70 e início dos anos 80, com morte, com não sei o quê, que tem a ver com esse diálogo todo que nós estamos colocando ali, mas não tem as estruturas de um herói trágico ou de um herói urbano que a nossa cinematografia se debruça com mais, digamos assim, desejo. Né? Então é interessante a gente buscar outros personagens, que eu acho que esse roteiro até avança nesse aspecto, né, que poderia cair no maneirismo de só pegar Marighella, mas traz o personagem dele, que é riquíssimo nesse sentido, mas é importante a gente trazer outras memórias de outros fatos fundamentais da história do movimento popular brasileiro e latino-americano, que tem a ver com tudo isso, que Marighella é uma das expressões de muita coisa que ele antecedeu. Aliás, a própria guerrilha daqueles anos ali é consequência de um processo de luta anticolonial de séculos. Né, que a gente sabe, e não precisa falar mais aqui, mas que é importante que a gente, como realizador, como pesquisador, como roteirista, se debruçar sobre esses sujeitos apagados da cinematografia, do imaginário cinematográfico brasileiro. Né, eu acho por isso que é bacana. A gente tem que ir nesses temas radicais da nossa história, né, porque nós estamos vivendo momentos radicais, então também temos que dar respostas radicais, como diz o roteiro do Marighella. Né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente... Maravilhoso. É para isso que tem que vir. Né? Eu acho genial, tem que debater mesmo. Gente, agora encerramos mesmo. Obrigada, viu? Agora é.